Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Então você que nos acompanha aí pela TV Postos, programa Transformando Vidas, que a paz, a misericórdia, a graça do Senhor possa estar chegando aí na sua vida, que o Espírito Santo de Deus, né? Uma das funções do Espírito Santo de Deus é consolador. E nós precisamos, né, ser consolado e devido à circunstância, né? Cada um está atravessando um nível de problema e nós precisamos. Sem o Senhor é difícil nós vencermos. Amém? Então a apóstola vai estar cumprimentando vocês também, em nome de Jesus. Amém. Paz seja convosco, um grande abraço para você que ligou a sua TV aí, está acompanhando o nosso programa Transformando Vidas aí na TV Poços. Que Deus abençoe você, não só da cidade de Poços de Caldas, mas também das cidades circunvizinhas que estão ligadinhos aí, né, no nosso programa. Que Deus abençoe. Talvez você que não nos conhece ainda, você pode nos conhecer através das redes sociais. Nós temos a nossa página no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Estamos com a nossa sede aqui em São Paulo, na região do Butantã. E através da nossa página você vai ter ali os outros links. O link da nossa web rádio, Aviva as Nações, 24 horas no ar, onde nós temos uma programação ao vivo todos os dias, das 9 às 18 horas. Você pode pegar ali na nossa página o número do nosso WhatsApp e entrar em contato, mandar o seu pedido de oração, pedir o seu louvor, mandar o seu recadinho lá na nossa web rádio Aviva as Nações. Lembrando também que lá na nossa página do Facebook, todos os dias, às 20 horas, nós temos a nossa live, onde você pode entrar e se interagir conosco. Essa live, nós temos ali um momento, né, de oração, onde você vai estar colocando no seu comentário o seu pedido de oração, vamos orar por você. Você pode também estar se interagindo com os irmãos do avivamento que vão estar ali na live comunicando, respondendo os seus comentários. E também tem o nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Nosso canal do YouTube, você pode entrar, você pode se inscrever no canal, pode também compartilhar o nosso link, pode dar lá também, né, um joinha, ativar o sininho para você receber notificações todas as vezes que cai uma novidade ali no nosso canal para você compartilhar e também para você poder assistir. É muito importante você pintar o sininho para você ser notificado. Lembrando que ali também nós temos programações para as crianças, através do nosso projeto Resgatando Crianças para Jesus. A Turminha Resgatando prepara muitos momentos kids que também vão para o nosso canal, onde as crianças podem se interagir e podem também compartilhar. Glória a Deus! Durante essa semana nós estamos falando aí sobre a vitória que nós temos. Deus nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, que fica aqui em 1 Coríntios 15, 57, aonde fala, você tem 58 versículos, esse capítulo da Bíblia, e Paulo fala da ressurreição, fala, por exemplo, do corpo que nós iremos receber quando nós partirmos dessa terra, é um corpo que não vai precisar mais, não vai ter enfermidade, né? Graças a Deus, o local onde nós iremos morar, se nós permanecermos fiéis, pode ter certeza que ali não vai ter morte mais, não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter perseguição, não vai ter problema. Então tudo isso está preparado. Por isso que Deus nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. E aqui fala principalmente a vitória sobre a morte. Tanto é que ele usa até uma expressão: onde está, ó morte, a tua força, o teu grilhão? Então em Cristo Jesus. Então você vê como que é importante, né, nós termos Cristo Jesus, nós entendermos quem é Cristo Jesus. Saber que Jesus existiu, claro que a maioria das pessoas sabe. Agora, saber não quer dizer que eu estarei na presença dele. Eu preciso crer. Então, crer vai além de conhecer uma história.
crer é algo a mais. Tanto é que no começo desse capítulo, se você tiver a sua Bíblia aí, quiser acompanhar conosco, é bem claro. Eu quero ler aqui o primeiro versículo e o segundo versículo. Irmãos, primeiro ele já entra falando sobre irmãos. Então, quando a Bíblia usa, por exemplo, essa palavra irmãos, e hoje é muito usado também, né? No meio aí das pessoas, geralmente eles chamam de irmão, mas da onde surgiu essa palavra irmãos? Aqui não tem nada a ver de um irmão biologicamente falando, de um para com o outro, e não tem nada a ver também, né? Claro, mas alguém aí, né, pode chamar outro de irmão? Pode. Mas quando a Bíblia se refere a irmãos, ele está dizendo aqueles que nasceram em Cristo Jesus, que fazem parte da família de Deus. Então ele diz assim, irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês. Você pode ver que, né, é o irmão. Então quando nós temos esse cumprimento de irmão, é porque nós fazemos parte da família de Deus através de Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus, nós não pertencemos à família de Deus. Então, por isso que nós precisamos aceitar o Senhor Jesus Cristo, no qual vocês receberam e no qual estão firmes. Olha aí, né? O versículo. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual vocês estão firmes. Olha para você ver o versículo 2. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Então você vê que Paulo não deixa nenhuma margem aqui, simplesmente para eu, né, ter uma força, usar até uma expressão, não, agora eu creio em Jesus. Então ele fala, por meio deste evangelho vocês são salvos. É por meio do evangelho, por meio daquilo que ele pregou. Ele se referindo a Cristo Jesus. Tanto é no contexto aqui, ele fala de Cristo Jesus, ele fala da ressurreição de Cristo Jesus. E ele diz, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Então, a partir do momento, até você que passou pelo encontro, né? Nós tivemos um encontro aí com Deus. Vamos nos apegar ao Evangelho. O que é se apegar ao Evangelho? É deixar ser dirigido por Cristo Jesus. Do contrário, irmão, é em vão. É em vão. Então, toma cuidado com esse tipo de pregação, né? Que estão chamando aí, tem uns que já estão combatendo isso, muitos pastores estão combatendo da hipergraça, ou seja, agora aceitou Jesus, não precisa fazer mais nada, já está salvo. Aonde está escrito isso na Bíblia? Lugar nenhum na Bíblia está escrito isso. Eles usam até um versículo lá de Efésios, capítulo 2, né, que a graça, quer dizer, é um dom de Deus, que vem pela fé. Mas peraí, fé? Que fé é essa? A fé, ela não é algo, por exemplo, simplesmente de uma atitude. Tanto é que Tiago combate isso. Ele diz que a fé sem obra, ela é morta, ela é em vão. Então, tomemos cuidado com essas coisas, minha mãe. Muito cuidado. A nossa salvação, ela é conquistada dia após dia. E aprender. Agora nós pertencemos ao reino da luz. Eu vou aprender como me comportar no reino da luz. Para eu defender, para eu lutar a favor do reino da luz. É isso que a Bíblia ensina. Lugar nenhum na Bíblia nós encontramos margem para um evangelho, por exemplo, sem propósito. Não existe isso. Porque o evangelho sem propósito simplesmente é uma religiosidade. Tanto é que não é nem um evangelho. Porque o evangelho nos leva a um compromisso. O evangelho Jesus pregou, né? Tanto lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, as mensagens de Jesus, é mensagem de compromisso, é mensagem ali de fidelidade, de atitude. E nós poderíamos citar aqui vários textos. Então, só através de Cristo Jesus que nós podemos ter, né? Quer dizer, a vitória. Não é vitória simplesmente nas coisas aqui da terra.
Principalmente a vitória sobre a morte. Só em Cristo Jesus que nós podemos. Tanto é que nós somos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque Paulo fala isso lá em Romanos. Porque além de nós termos vitória aqui, e nós precisamos entender que vitória é essa, né? Que não é vitória lá sobre o mundo, por exemplo, do entretenimento, o mundo, né, das fantasias, do glamour. Não, é vitória naquilo que nós estamos fazendo a Cristo Jesus. Então eu fiz algumas anotações aqui. Não podemos brincar. Quer dizer, aonde se fala em vitória é porque teve uma guerra, ou está tendo uma guerra. Não é vitória, vitória é do nada. Eu estou tendo vitória do nada. Tem uma guerra. Mas enfrentar corajosamente a cada batalha em nome de Jesus. Então nós não podemos brincar de guerra. Todos nós estamos atravessando um nível de guerra. Todo mundo. Talvez é uma guerra, por exemplo, com relação à saúde física, à saúde emocional, à saúde espiritual. Talvez é uma guerra dentro de casa. Porque o inimigo, enquanto nós estivermos aqui, ele não vai dar sossego. Não vai. Agora, quanto mais preparado a pessoa for, melhor ela vai entender a investida do maligno e vai saber se defender. Do contrário, ele parte para cima, ele parte para cima da tua família, parte para cima aí da sua vida espiritual, parte para cima da sua vida emocional, parte para cima da sua vida profissional. Ele é o inimigo, ele é adversário. Apóstolo, quando que ele vai deixar de ser o nosso adversário? Quando nós estivermos na glória. Aí sim. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos ter adversário. Quando você vê pessoas dizendo que a luta vai acabar, o que ele está dizendo? Então você vai morrer essa noite. Então toma cuidado com essas expressões. Apóstolo, olha, eu estou orando para as lutas acabarem. Quer dizer, então você já está orando para partir para a eternidade. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter luta. Agora, em Cristo Jesus, né? Deus nos dá vitória por meio de Cristo Jesus. Então você vai ver isso na Bíblia toda. E também nos servos de Deus. Quando você está diante de um servo de Deus que serve o Senhor aí há muitos anos, comprometido com a obra, luta por uma célula, luta por uma igreja. Você está diante de uma pessoa que tem experiência maravilhosa. Você tem ideia de quantas lutas ele já venceu e quantas lutas ele está travando? Só que, quanto mais nós estivermos na presença do Senhor, aprendendo a palavra, comprometido com a palavra, nós vamos, né, ficando aí, até a expressão que se usa, casca dura. Agora, uma pessoa, por exemplo, que ela é nova e não sabe lutar, ou até uma pessoa que já está há algum tempo na igreja, mas não se prepara, como é que essa pessoa vai saber vencer? Ela não vai conseguir. Isso é perigoso, né? Então, nós fizemos algumas anotações aqui. Primeiro, o segredo da vitória na vida diária ou nas grandes metas, lutas ou projeto de cada pessoa, família, célula, igreja, é o entendimento claro do propósito de Deus para cada situação. Eu entender por que eu estou passando por aquele momento ali de luta. O que Deus tem para falar através daquilo, o que eu estou aprendendo com aquilo. Então toda pessoa madura espiritualmente, ela sabe que por trás daquela luta, né, daquela guerra a qual está passando, Deus tem um propósito grande naquilo, desde que saibamos enfrentar aquela situação. Por que muitas pessoas se desesperam e entram ali numa ansiedade muito grande? Por quê? Porque não sabem lutar. E nós precisamos aprender a lutar. Então, quanto mais nós aprendemos a palavra de Deus e deixamos, né, ser dirigido por ela, porque existem pessoas que aprendem a palavra de Deus só para aumentar a cultura e para debater. Né? Ele quer aprender para debater com fulano, com ciclano, mas se torna um fariseu. Então, quando nós aprendemos a palavra de Deus, nós precisamos colocar em prática. Então, quando nós a colocamos em prática, o próprio Jesus se refere a isso, pode ter certeza que a casa não cai.
Então, quando nós aprendemos, não é para eu ficar debatendo, questionando pessoas, né? Igual muitos fazem teologia, ao invés de pregar a palavra, eles vão questionar dentro da sua própria igreja. Quando o irmãozinho chega num púlpito, né, vai pregar e fica questionando, aquele ali errou nisso, errou naquilo, então você é fariseu. Você está diante de um fariseu, de um hipócrita. Infelizmente existe isso daí. Quer dizer, o propósito de nós aprendermos a palavra de Deus, nós fazermos uma teologia, não é para eu ficar criticando fulano, ciclano, beltrano. Não, é para eu pregar a palavra. Quer dizer, se é que eu estou aprendendo teologia, né? Não é para eu ir ficar nas redes sociais, né, comentando o erro de fulano de tal, ficar pegando videozinho de pastores, que muitas vezes ali naquela parte, né, da emoção, tá pregando num culto, né? Nós sabemos o que é isso. E a própria palavra fala que muitas vezes nós tropeçamos em palavra. O que é tropeçar? Às vezes a pessoa está ali naquela eloquência, ele fala algumas coisas, ele fica pegando os videozinhos para questionar os erros teológicos. Isso é farisaísmo. Eles fizeram isso com Jesus, para ver onde Jesus ia errar. Só que Jesus, né, já sabia, por exemplo, a intenção dele e já combatia. Eles fizeram isso com Pedro, fizeram com Paulo, fizeram com tudo. É o farisaísmo. Mudou isso? Não. Esse tipo de gente, eles não conseguem ganhar nem a família para Jesus. Aliás, nem eles estão salvos, né? Porque se uma pessoa entra por esse caminho, é um farisaísmo. Então, aprendamos a palavra de Deus para quê? Para praticar. Para ver o que eu posso ser útil no reino. É isso, quer dizer, esse entendimento que a palavra de Deus nos traz. Quer dizer, Deus nos dá a vitória através de Cristo Jesus. Para quê? A vitória sobre a minha vida pessoal. Primeiro, Senhor, eu estou em uma igreja. Será que é para eu simplesmente ser mais um membro daquela igreja ou tu tens um propósito na minha vida? Por aquilo que nós conhecemos da palavra, Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Ele não vai escolher, né, e fazer ali a acepção de pessoas. Esse daqui é fulano, esse aqui é ciclano, então, não, ele nos chamou. Se você ler, por exemplo, João 15:16, próprio Jesus falando ali com os discípulos, apóstolo, mas aquele ali era para os discípulos dele, mas nós somos discípulos de Jesus. Ou você não é discípulo? Eu sou discípulo de Jesus, eu creio que a apóstolo também é discípulo de Jesus Cristo. Ele diz assim, não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que perdides ao Pai, Ele vos conceda. Ou Jesus falou, né? Quer dizer, se Jesus falou isso lá no capítulo, né? No capítulo 15, se ele mostrando ali, né? Quer dizer, a árvore que não dá fruto, que não dá fruto será cortada, né? Então, quer dizer, será que é só para um grupo de pessoas? Será que aquilo ali era só para aqueles discípulos? Não é para todos nós. Aquele que não dá fruto será cortado. E aquele que dá fruto será limpo para que dê mais fruto. Ele diz, ó, se vós estiverdes ligados em mim, vocês vão dar muitos frutos. Então, por que nós queremos aprender a palavra de Deus? Não é para eu ficar te criticando A, B, C ou D. É para eu ser usado por Deus. Para eu contribuir no reino de Deus. Para que as pessoas venham a ser salvas, possam crescer espiritualmente. É isso que nós entendemos da palavra do Senhor. Claro que, né? Você vai ter vitória sobre essa vida pessoal. Por que eu estou na igreja? Com qual propósito, né? Segundo, devemos ter um perfeito entendimento do plano de Deus para a nossa vida. Você já buscou isso, não? Senhor, o que tu queres de mim, Pai? Será que quando nós nos colocamos isso na presença de Deus, Ele vai Ele vai tirar de nós? Quer dizer, né? Um jovem, quando ele se dedica, quando ele se coloca na presença de Deus, quando ele procura buscar ali o verdadeiro
propósito, será que Deus vai impedi-lo de ter um casamento? Será que Deus vai impedi-lo de, por exemplo, de estudar? Claro que não. Deus não vai tirar, Ele vai acrescentar. Né? Na sua vida profissional. Quantos jovens eu conheço bem-sucedidos na vida profissional, na vida ministerial, e claro que posteriormente na sua vida conjugal? Quantos eu conheço e conheci? E hoje, né, graças a Deus, aqueles que eu conheci no meu tempo de jovem, que foram pelo caminho correto, no caminho do ministério, que procuraram entender o propósito de Deus, o plano de Deus, hoje tem famílias estruturadas, né? Uma vida financeira equilibrada. Quantos eu conheci? E quantos eu vou conhecer? E claro que nós preparamos a nossa igreja para isso. E nós vemos muitos jovens preciosos dentro da igreja. Descobrir o plano de Deus. Sabe quando eu descubro o plano de Deus, Deus fala, o meu plano para você não é casar não. A não ser que você queira, né? Não, eu não quero compromisso com casamento, ninguém é obrigado, não quero compromisso, eu quero viver solteiro. Desde que não entre por outro caminho. É um direito que tem. Mas, não, olha, se eu me dedicar, se eu buscar o plano de Deus, eu acho que eu não vou ter uma vida sentimental saudável, não, é o contrário. Não é bom que um homem viva só. O próprio Deus fala sobre isso. Você está dentro de uma promessa. Na minha vida profissional, se eu buscar o propósito de Deus, se eu me entregar, eu acho que na minha vida profissional eu vou ser... Não, é o contrário. Totalmente o contrário. Então nós temos que buscar, né? Porque a nossa vitória vem através de Cristo Jesus. Ou seja, quanto mais eu me empenho, quanto mais eu me dedico, tomando cuidado da minha vida espiritual, o que acontece por outro lado? A pessoa se dedica, né, por exemplo, na vida profissional e esquece a vida espiritual. Aí o inimigo, ele entra mesmo e arrebenta com tudo. Dá para conciliar? Claro que dá. É óbvio que dá. Claro que dá. Terceiro, nossa obediência precisa ser incondicional e aliada a uma fidelidade completa ao comando divino. Isso é uma vitória. Então nós temos que buscar isso para a nossa vida. Mesmo casado, quer dizer, passa por lutas aqui ou ali, mas busque. Apóstolo, sabe o que é? Eu não estou bem espiritualmente porque o meu marido não tem nada a ver. Salvação individual. Aliás, quando está dando problema, você deveria buscar mais ainda. Porque quando você entrega, o inimigo vai. Se ele entrou em um, agora ele já vai entrar no outro. Não, nós temos que buscar crescer, né? Quarto, quando passamos a buscar a vontade de Deus em nossa vida pessoal, já é uma grande vitória. Eu vou buscar a vontade de Deus para a minha vida pessoal. O que Deus quer, o que Deus quer fazer, né? Primeiro, a gente usa até essa frase, primeiro Deus faz na tua vida, depois Ele vai fazer através da tua vida. Que para mim é o milagre dos milagres. Porque hoje nós contamos milagres naquele que Deus fez na nossa vida, Ele me curou, Ele me tirou lá do lixo, Ele me fez isso, me fez aquilo, maravilhoso. Não é errado não. Agora o que Deus vai fazer através da tua vida? Porque Ele quer fazer também através da tua vida. Isso é notório quando nós lemos a palavra e a estudamos. Amém? Então deixo essa palavra para você que acompanha aí pela TV Poços. Que Deus esteja te guardando. A Força vai estar orando para a gente encerrar. Amém. Momento de oração com a apóstola Cristiane de Oliveira. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos diante de Ti, meu Deus, todas as vidas conectadas, meu Pai, as vidas que estão neste momento, meu Deus, precisando da
da tua paz sobre os teus lares, Senhor, que possa reinar nestes lares a tua paz, meu Pai. Esteja, Paizinho querido, levando cura, libertação sobre essas vidas, meu Pai. Aos corações conectados, meu Pai, que eles sejam, ó Deus querido, abastecidos com a presença do Teu Espírito Santo, meu Deus. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo programa, Transformando Vidas. Glória a Deus. Um abraço a todos. Glórias a Deus. Irmãos, nós temos aqui 2 testemunhos da célula evangelística. Eu vou começar aqui com o testemunho da missionária Vitória, uma embrionária da nossa célula. Durante o período de pandemia, ela esteve aí realizando o seu casamento, né? E nós sabemos que casamento mexe ali com a parte financeira, além do seu casamento, também a sua casa própria, mas principalmente a gente gostaria de falar a respeito da sua vida ali profissional. Ela tinha um emprego na qual limitava ela bastante nas coisas de Deus, era feriado, estava trabalhando, era feriado, não conseguia se envolver com as coisas da célula, algo ali que era marcado na célula, não conseguia participar, um encontrão, algo que era colocado, e isso começou a gerar um incômodo ali na vida dela, porque ela queria estar participando de tudo aquilo que era colocado. E aí, nesse período de pandemia, ela teve ali colocando no seu coração de fazer alguns cursos, começou ali a se aprofundar na questão de designer de cílios, e começou a estudar sobre isso, se aprofundar em relação a isso, e então ela deixou o seu serviço e começou ali a investir, desde lá ela já estava investindo, né, mas começou a investir ali nessa questão profissional. Hoje, graças a Deus, né, nesse processo todo, ela tem ali o seu lugar, o seu salão, tem ali a sua marca também, né, uma designer ali de cílios, tem as suas clientes, tem, por exemplo, ali uma chamada para o acampamento, tem ali uma chamada para a semana missionária, tem ali uma chamada para qualquer coisa que é colocada ali na casa de Deus, e ela pode estar. Também aceitou o desafio ali da Web Rádio, ela está ali na parte da manhã, tanto na quarta, quanto também ali na sexta-feira, e tudo isso porque ela tem abraçado essa visão, né, que nós aprendemos aqui no nosso ministério, de olhar, ter uma visão de águia, amém? E graças a Deus, ela colocou esse objetivo no seu coração e hoje ela está trabalhando, né, por conta própria aí, avançou bastante e hoje ela pode estar aí mergulhando em tudo aquilo que tem na casa de Deus, sem dizer, né, que trabalha para ela mesma, tem ali o seu crescimento, tem os seus alvos, as suas metas, e no período de pandemia isso era algo ali muito difícil de acontecer, mas o Senhor esteve ali abençoando ricamente a sua vida, uma dizimista e uma ofertante fiel, e Deus esteve ali abençoando grandemente a sua vida, e nós louvamos aí pela vida dela em nome de Jesus. Boa tarde, irmãos, Pai seja convosco, amém? Glórias a Deus. Eu tenho 2 testemunhos para contar, apóstolo. Os apóstolos bem sabem, né? O nosso testemunho aqui, da dona Cecília, ela que faz parte aí da célula estratégica do DECA, da Vanessa. E em meio à pandemia, no dia 12/8 de 2020, meu amado, a dona Cecília, nós recebemos uma ligação, foi até da esposa ali, a Larissa, né? Do Ricardo. Ela esteve ligando para minha esposa, falando assim, olha, a dona Cecília está aqui caída, ela morando lá no Jardim de Abril, né? Está aqui caída e a gente não sabe o que ela tem. Ela teve um AVC, meu amado, em meio à pandemia. E nessa situação toda levaram ela para o hospital, né? A filha dela também, a minha esposa, a evangelista Vera, pegou a filha dela, estava no trabalho, levou lá. E a dona Cecília, ela foi internada e ela foi parar na UTI. E a gente passamos, os apóstolos, Deca também, sempre passando para a gente, ajudando. E nós começamos a orar, porque, igual o pastor Renan falou, a evangelista falou, nós não tínhamos acesso, né? Não podia entrar no hospital, porque no meio da pandemia, a gente não tinha muita informação, né? Poucas pessoas podiam ir ali. E a dona Cecília chegou a ficar internada na UTI, meu amado. E durante o estado que ela estava internada ali, os médicos não estavam com bons diagnósticos para ela. E o que aconteceu? Eles chegaram a chamar a família e falar que ela não ia mais andar, que ela, né, teve o AVC, o acidente vascular cerebral, e ela ficou com o corpo paralisado. Inclusive, preparamos cadeira de roda, tudo até para tomar banho, depois que ela saiu. E durante o estado que ela estava de AVC lá na UTI, minha amada, ela contraiu a Covid, apóstolo. E assim, foi demorado para diagnosticar o Covid nela, que é tanto que já estava no finalzinho. Ou seja, né, além do AVC,
ela ainda contraiu o Covid em meio à pandemia, mas aí passando para apóstolo, para os apóstolos aí, Deca também sempre passando para a gente orando. Ela... Você pode ficar de pé, dona Cecília? Os médicos falaram que ela não ia andar mais, apóstolo. Pode levantar devagar. Esses dias eu encontrei ela chegando na igreja sozinha, vindo. E eu perguntei para ela, a senhora veio... Eu perguntei para ela, a senhora veio de ônibus? Não, eu vim da São Remo, andando. Ai. Glória a Deus. Eu encontrei com ela lá, naquela ruazinha da... Glória a Deus. E louvado seja Deus por isso, meu amado, porque os médicos falaram, apóstolo, falaram, não, vocês podem preparar para ela se acostumar na cadeira de roda. E cada palavra que o médico liberava, né, a apóstola também acompanhando, a apóstola, né, foi tenso aquele momento. Porque a pandemia, ela não distanciou a gente, ela aproximou mais ainda a igreja. Porque, irmão, nós vivemos um momento tenso, mas ao mesmo tempo intenso. Porque aí a gente foi, né, orando mais, muito mais, porque estava sendo travada uma guerra ali, né, apóstolo? Porque os médicos dando notícia de um lado e a gente sem ter informação do outro, mas cada palavra negativa a gente ali, né? E correndo no hospital, chegava lá, só parava na porta, a gente querendo entrar junto, mas graças a Deus, para honra e glória do Senhor, a dona Cecília está aqui, né, dona Cecília? Louvado seja o nome do Senhor.